Fala pessoal, boa noite. Aqui é o Felipe Andrade do canal Justiça Sem Toga. Hoje eu acordei muito cedo com uma missão importante. Trazer para vocês a análise do encontro entre Lula e Trump na Malásia. E olha, preciso começar dizendo que fiquei impressionado. Às 6 da manhã, quando abri o computador, tinha um canal concorrente aqui, a Gazeta do Povo, com 3.000 pessoas assistindo ao vivo a transmissão do encontro. Isso mesmo que você ouviu. 6 horas da manhã e 3.000 brasileiros acordados. Isso mostra o quanto esse tema interessa ao povo. Então vamos aos fatos. Antes da reunião oficial começar, Lula e Trump conversaram rapidamente com a imprensa. E já nesse primeiro momento dava para perceber muita coisa pela linguagem corporal dos dois líderes. Trump estava com aquela postura séria, bem objetivo, nas respostas, dando respostas meio evasivas, sentado ali na pontinha da cadeira. Já dava para ver que ele estava no controle da situação. E o Lula estava esparramado na cadeira, tentando passar aquela imagem de confiança de quem está à vontade. Mas qualquer um que prestou atenção conseguia perceber a tensão. Pode anotar o que eu estou falando. A imprensa governista vai explorar essa imagem, dizendo que o Lula estava super à vontade, recebendo o Trump como se estivesse na casa dele. Mas a realidade é bem diferente. O que me chamou a atenção nessa coletiva inicial foi a postura educada do Lula, a civilidade dele. Ele nem parecia o mesmo presidente que 2 dias antes tinha dado aquela declaração polêmica, se enrolando todo nas palavras dizendo que traficantes são vítimas dos usuários. Mas é aquela coisa, nada como um dia após o outro. Agora vem a parte que mostra claramente como o Brasil está em posição de inferioridade nessa negociação com os Estados Unidos. Quem saiu correndo para dar explicações sobre o encontro foi o chanceler Mauro Vieira. Isso já demonstra quem está ditando os termos aqui. E as notícias que o Mauro Vieira trouxe foram extremamente diplomáticas. Ele disse que o encontro foi muito positivo. Segundo ele, o Lula teria chegado dizendo que não havia assunto proibido na conversa. Acredita quem quer. Depois disso, o chanceler deu a entender que os dois países tinham avançado na questão tarifária. Mas prestem atenção no que ele não falou. Nenhuma palavra sobre as exigências de Trump. O fim da ditadura judicial e a anistia para Bolsonaro, silêncio total. Aliás, sobre isso vale dizer que antes da reunião, uma jornalista perguntou se os dois presidentes conversariam a respeito do Bolsonaro. How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a straight shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. E a resposta do Trump? Trump foi, pelos meus padrões, meio grosseiro. Ele disse que não era da conta de quem tinha perguntado. Mas é claro que é da conta, né, Trump? A gente tem direito de saber se vocês vão falar sobre presos políticos, sobre anistia, sobre Bolsonaro. Afinal, isso afeta milhões de brasileiros. Aliás, essa parte da entrevista foi interessante por mais 2 motivos. Primeiro, porque mostrou um Lula claramente contrariado. Ele abriu os braços, fez aquela cara de desaprovação, como se dissesse: que tipo de pergunta é essa? Foi quase uma tentativa de desautorizar a jornalista. E olha a ironia. O mesmo Lula que não é exatamente amigo da liberdade de expressão. O cara que apoia a censura judicial aqui ficou incomodado com uma pergunta legítima. O outro motivo foi a fala do Trump sobre Bolsonaro. Ele disse: sempre achei que ele, o Bolsonaro, fosse uma boa pessoa. Agora, eu sempre acho que as pessoas podem tropeçar nas palavras durante entrevistas, principalmente sob pressão. Nesse caso, algo pode ter se perdido na tradução. Mas também pode ser sinal de recuo do presidente americano em relação ao ex-presidente brasileiro, ou até mudança de postura estratégica do governo Trump. O fato concreto é que a resposta do Trump não foi uma defesa enfática do ex-presidente, longe disso. Foi uma resposta morna, protocolar, que deixou muita gente surpresa. Isso vai obrigar muita gente que não gosta de refletir sobre política a começar a refletir seriamente, inclusive sobre as relações entre Eduardo Bolsonaro e o governo Trump. Por fim, o Lula convidou Trump para visita ao Brasil e Trump convidou Lula para visita aos Estados Unidos. Como eu disse, tudo aparentemente muito civilizado, muito diplomático. Bem ao contrário do que acontece entre Trump e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que vivem trocando farpas nas redes sociais. Uma das grandes expectativas era de que Trump,
humilharia Lula publicamente, como tinha feito com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. Mas nada disso aconteceu. As repercussões a gente vai acompanhar nos próximos dias e semanas. Mas duas coisas ficam claras. Primeiro, eu acordei às 5 da manhã de domingo para acompanhar uma reunião diplomática. Isso mostra como as relações entre os dois países, historicamente amigos e parceiros, estão desgastadas. De como a política tomou conta da nossa vida. A outra coisa é que existem dois Lulas diferentes. Existe o Lula presidente, o Lula diplomata, e existe o Lula do palanque, que se recusa a descer. É esse último que bravateia e provoca o tempo inteiro. E ele só faz isso porque sabe que na hora da verdade, isso não significa nada. É balela para enganar a militância petista. É jogo de cena para deixar a base feliz. Para finalizar, se eu tivesse que apostar no futuro dessa relação, eu diria que nada vai mudar no curto prazo. Talvez os Estados Unidos recuem em alguma tarifa, mas só se concluírem que isso afeta seus próprios interesses. E quanto às sanções dos ministros do STF e a pressão pela anistia, eu duvido que mude, tanto de lá quanto de cá. E agora vou deixar vocês. Mas não sem antes te convidar a se tornar inscrito do Justiça Sem Toga. Se gostou dessa análise, deixe seu like e compartilhe. Deixe seu comentário dizendo o que pensa. Essa notícia peguei no site da Gazeta do Povo, que faz jornalismo sério baseado em convicções verdadeiras. Um grande abraço e até a próxima.